Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se O Futuro que vem do rosto de Deus. O futuro que vem do rosto de Deus. Nós lemos um texto que pode não parecer imediato, tendo em conta que hoje é o 4º domingo do Advento, portanto, o domingo que antecipa por poucos dias a Consoada, a véspera de Natal e o próprio dia de Natal. Quero também, por isso, voltar a lembrar-te, no dia 25 de dezembro, portanto, na quarta-feira, nós temos um culto de Natal aqui na igreja. Tu és bem-vindo. O que é que faremos de diferente nesse dia? Ao contrário do que fazemos ao domingo, porque, por exemplo, não te esqueças, hoje estás aqui, mas lembra-te que já houve um culto às 9 da manhã. Portanto, a nossa igreja já recebeu pessoas às 9 da manhã e recebe agora aqui às 11. Na quarta-feira, dia 25 de dezembro, no nosso culto de Natal, nós não vamos fazer 2 turnos. Vamos fazer apenas um turno às 11. Portanto, és convidado a vir. O culto, deixa-me assegurar-te, até porque eu sei que há muitas preocupações no dia de Natal, acerca de festa e por aí fora. Para já, a festa mais importante, como podes calcular, é a festa de Jesus ter nascido. E essa não há ninguém que a faça tão bem como a igreja. Mas não fiques preocupado, porque o culto leva 1 hora. Portanto, se vieres, chegas às 11, ao meio-dia e pouco, já estás despachado, podes ir para a tua celebração de Natal de seguida, mas quero convidar-te a vires. Agora, quero convidar-te a vires e chegares com tempo, porque nós na Lapa gostamos de ser zelosos com o início, somos mais zelosos com o início da hora do culto do que com o final, é verdade, mas gostamos de ser zelosos, por isso, vem cedo, chega antes das 11, para termos todos lugar e termos um culto de Natal também nesta próxima quarta-feira, dia 25 de dezembro. Se nós formos sinceros, diante de um texto, o Salmo 80, já lá vamos voltar, nós apercebemos que há lá uma linguagem de lamento. Há muita tristeza a acontecer com o salmista no Salmo 80. E parte da minha tarefa ao pregar esta mensagem esta manhã para ti é dizer-te que, se tu fores sincero, deves admitir que tens a capacidade que é observada neste mesmo texto, que é arruinar grandes oportunidades. Se nós formos sinceros, nós devemos confessar que há em nós talento para arruinar grandes oportunidades. E eu gostava que nestes segundos que tu tens, em que eu te estou a falar nisto, tu até pensasses em pelo menos 2, 3 ocasiões. Uma que seja, em que houve uma grande oportunidade que tiveste na vida e que tu sabes, tu não somente desperdiçaste, tu arruinaste, ok? Consegues pensar em alguma
ocasião assim na tua vida, em que houve uma grande oportunidade que tu não somente desperdiçaste, mas tu arruinaste. Então pensa nisso, guarda essa memória. Porquê? Porque lá está. Se nós formos honestos, todos nós já passámos por circunstâncias em que arruinámos grandes oportunidades. Graças a Deus, eu não estou aqui para te pregar acerca das grandes ocasiões que tu arruinaste. Amém? Portanto, eu espero que saias daqui mais animado do que apenas a reconhecer que já estouraste grandes oportunidades na tua vida. Eu estou aqui para te pregar acerca de Jesus. E quando Jesus entra em cena, até as maiores oportunidades que nós arruinamos ganham futuro. Se tu olhares para o pior que já fizeste, a partir de ti mesmo, provavelmente não vais sair muito animado nesta manhã aqui da igreja. Mas se tu olhares para algumas das melhores oportunidades que te foram dadas e que tu não conseguiste aproveitar, com os olhos de Jesus, com Jesus entrar em cena, então o futuro é outro. Amém? Acreditam nisto? O futuro é outro, quando é Jesus que está a cuidar da nossa vida. E era isto que eu gostava de pregar sucintamente nesta manhã, mas para isso precisamos de invocar novamente o poder do Espírito Santo. Acabamos de louvar o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a dizer que Ele é co-eterno com o Pai e com o Filho, e agora vamos invocar, através do nome de Jesus, dirigindo-nos a Deus que é Pai, invocar o Espírito Santo para que isto possa acontecer na nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este domingo aqui, nesta casa de oração, na Lapa. Querido Deus, obrigado porque sabemos que somos apenas uma ínfima parcela de um povo que hoje, o teu dia, o dia de domingo, se reúne para celebrar o teu amor por nós, a morte de Jesus, o poder do Espírito Santo. Senhor, estas coisas são demasiado grandes para o nosso entendimento. Nós nem sequer somos capazes de defender estas coisas em que queremos da melhor maneira, mas nós acreditamos que, como és Pai, Filho e Espírito Santo, nos dás a capacidade, vinda de Ti, nesta hora de Te encontrarmos na Palavra, Senhor. E é isso que eu quero orar nesta manhã. Ajuda-me a pregar a Palavra com coragem, com cuidado, para que a Tua vontade aconteça em cada coração aqui. Somos muitos, esta casa fica cheia de pessoas que vêm em condições diferentes, com experiências diferentes. Só Tu podes cuidar de cada uma delas, porque nenhum homem, nenhuma mulher tem poder para o fazer. Por isso nós nesta hora, confessando que precisamos de Ti, pedimos o poder do Espírito Santo para que esta mensagem nos alimente. E isto nós oramos não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém. Amém. Volto a colocar os olhos no texto, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta manhã. Nós chegamos ao quarto e último momento de acender a vela. Se vocês repararem, parece que não está, mas está acesa esta. Eu já te vou explicar um pouco mais à frente porque é que ela já está com esta aparência. É verdade que foi a primeira vela a ser acesa, mas neste último domingo do Advento, uma das coisas que eu te quero lembrar, agora ao despedirmos-nos, no que diz respeito aos domingos, porque dia 25 já é o dia de Natal, portanto este é o último domingo do Advento, ao despedirmos do último domingo do Advento 2024, uma coisa que eu te quero voltar a lembrar é que nesta época que o Advento nós acreditamos que vale a pena lermos vários textos da Bíblia, e nessa coleção de vários textos da Bíblia faz-se sempre questão de incluir textos que não escondem a tristeza. Textos que não escondem a tristeza. Porquê? Porque acreditamos que para valorizar o Jesus que já veio e que ainda está por vir, os textos que são tristes na Bíblia, os textos em que as pessoas derramam o seu coração para se lamentar, como o Salmo 80, ajudam-nos. Porque nós sabemos que até Jesus voltar, não porque queremos, não porque procuramos, mas até Jesus voltar, passamos por momentos de tristeza também. É por isso que quando celebramos o Advento, assim a par e passo, acendendo a vela a cada domingo, nós lemos textos muito diferentes. E aqui estamos no Salmo 80 com uma linguagem que é especialmente
talvez até rara para nós, porque é a linguagem de uma vinha arrasada. Dependendo da experiência de cada pessoa, uns podem até ter alguma experiência com vinhas. Não é o meu caso. E eu aposto, quer dizer, o crente não aposta, portanto não precisa apostar, mas a maior parte de nós, provavelmente aqui reunida a esta hora, não tem uma grande experiência com vinhas. Talvez haja uns ou outros que já tenham trabalhado com vinhas, ou até que tenham umas herdades na família, umas coisas assim. Mas, no geral, nós somos meninos e meninas da cidade, hoje em dia, e não temos assim uma experiência tão grande com vinhas. Deixa-me falar-te um pouco acerca de vinhas. Também podia falar acerca de vinho, mas vou ficar nas vinhas. Deixa-me dizer-te, volta aí ao texto, no Salmo 80, e topa logo o verso 1. Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra o teu esplendor. Se tu é a primeira vez que estás num culto, numa igreja evangélica, deixa-me dizer, há aqui muitas palavras que podem parecer estranhas para ti. Eu não vou ter a capacidade de agora te explicar tudo aqui, aquilo que pode ser novo, mas o que aqui está em causa, mal tu chegas ao verso 2, diante de Efraim, Benjamim e Manassés, eram tribos do povo de Israel, desperta o teu poder e vem salvar-nos. E só por esta expressão, vem salvar-nos, tu apercebes-te que há aqui um aperto a acontecer neste texto. Acredita-se que provavelmente o aperto, a circunstância que estava a suscitar este salmo seria a queda da cidade de Samaria, Reino do Norte, capital do Reino do Norte, por volta aí do ano 722 a.C., às mãos do exército da Assíria. Provavelmente era isso que estava a acontecer. Não vou conseguir dar todos os detalhes, mas a determinada altura na história de Israel, o povo de Deus, houve uma divisão do reino em dois. Então, ficou Judá, e o Reino do Norte, com 10 tribos, ficou com capital em Samaria. E a Assíria conquistou Samaria. Provavelmente a destruição que aconteceu naquela altura suscitou a este salmista a oportunidade de invocar a Deus e lamentar-se profundamente. É isso que aqui está em causa, e este salmista usa uma imagem que é a imagem da vinha. Portugal é um país de vinhas. Quanto mais a norte vais, provavelmente mais abundantes são as vinhas. Mas até a sul há vinhas também. Agora, pensa uma vinha que, se para nós em Portugal é uma coisa que nos é querida, daí a cultura de vinho que nós temos, ser uma coisa tão nossa, tão querida para nós. Agora, imagina o impacto de uma vinha no Médio Oriente. Uma vinha no Médio Oriente, que é um lugar bem mais árido do que Portugal é, tinha uma força simbólica imensa. Sempre que tu ouves falar de vinhas na Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, sempre que tu ouves falar de videiras na Bíblia, tu estás a ouvir falar de uma cultura que significa vida no meio da terra árida. E nós estamos a encontrar precisamente um símbolo de vida potentíssimo, completamente arruinado. Volta a olhar para o texto, por favor. Tu apercebes logo nos primeiros versos que alguma coisa está errada. Olha a maneira como no verso 5 o salmista diz: tu estás a alimentar o teu povo com pão de lágrimas. Nós andamos a beber lágrimas. Estou a parafrasear a partir do verso 5. Tu nos fazes objeto de chacota entre os nossos vizinhos. Os nossos inimigos fazem pouco de nós no meio deles. Ó Deus, verso 7, restaura-nos. E agora, a partir do verso 8, tu encontras esta história da vinha. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações e plantaste esta videira. Tu preparaste lugar para esta videira. Verso 9. Ela lançou profundas raízes, encheu a terra. Esta vinha deu um bom resultado. A videira trazida do Egito deu um bom resultado. Ela estendeu, verso 11, a sua folhagem até ao mar e os seus brotos até ao rio. Tu vês que houve uma vinha que fez uma coisa incrível, espetacular, deu fruto, e agora percebes no verso 11, verso 12, que o salmista pergunta a Deus: então, depois desta coisa maravilhosa, estou a parafrasear,
Mas depois desta coisa maravilhosa, porquê é que esta vinha está agora estragada? Olha aí, verso 12. Eu agora estou a ler na tradução da Almeida, João Ferreira da Almeida, século XXI. Porque derrubaste as suas cercas, para que todos os que passem pelo caminho colham as suas uvas. Ou seja, ela agora ficou de uma maneira que qualquer pessoa que passa tira uvas. O javali, verso 13, o javali da floresta a devasta e os animais selvagens alimentam-se dela. Está ao abandono. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende o céu, vê e cuida dessa videira, a videira que a tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. O que aqui está em causa neste texto é o lamento natural que vem de quando se haveria algo que dá vida. É o que tu encontras. Aqui, esta frase está agora projetada para perceberes o espírito deste texto. E eu sei que provavelmente muitos de nós, se viemos à igreja até pensar, uau, domingo, perto do Natal, provavelmente vai ser assim uma mensagem reconfortante. Pode parecer no imediato que isto não tem nada a ver. Mas este texto é importante precisamente para tu reconheceres que na Bíblia tu encontras momentos em que o lamento é aquilo que acontece porque há alguma coisa realmente boa se estragou. E esta coisa que se estragou é um símbolo de vida. Esta passagem, ao integrar a nossa celebração do Advento, quer que nós não percamos a capacidade de nos identificar com as pessoas que estão no meio de grandes calamidades. Ironicamente, hoje a mensagem do Natal perde pertinência por causa da ruína que nós não sentimos. E deixa-me partilhar uma observação. Ela é minha, portanto, não precisa de ser tua. Portanto, tu podes ter uma visão diferente acerca do que eu vou falar, mas deixa-me dizer uma coisa que eu tenho vindo a observar nas últimas décadas, vamos dizer assim. Estou a falar de há 20, 30 anos. Há 20, 30 anos, há 30 anos eu tinha 17 anos, era um jovenzinho na Igreja Batista de Queluz. Há alguns aqui eram jovenzinhos como eu, naquela mesma igreja. E uma das coisas que na altura acontecia de um modo geral, portanto estou a falar dos anos 90, uma das coisas que acontecia, em épocas de Natal, a igreja enchia-se mais. A igreja enchia-se mais. As pessoas faziam convites, havia programas de Natal e isso acontecia. Repara, eu não estou a dizer que hoje isso não acontece, até porque agora no sábado 14 de dezembro, quando fizemos o recital, nós tivemos mais de 400 pessoas a passar por aqui e uma grande parte delas era convidada, portanto as pessoas ainda estão abertas a convites para irem à igreja durante a época de Natal e naturalmente estou a falar de pessoas que não creem, mas uma das coisas que eu noto hoje é que se formos fazer a contagem de presenças em dezembro, dezembro não sobe extraordinariamente o seu número de presenças, estou a falar na igreja, e às vezes até 10. Eu tenho uma explicação, mas eu não sou sociólogo, portanto eu não tenho uma base científica para te dizer isso. Mas eu acho que parte da razão de talvez hoje as pessoas não se sentirem tão atraídas para vir à igreja no Natal, bem, por um lado parte com a nossa ansiedade. Somos todos mais ansiosos, isso hoje é uma verdade à la palice. Todos sabemos que vivemos mais ansiosamente. E como vivemos ansiosamente o Natal, mesmo para aqueles que gostam do Natal, e é o meu caso, há uma espécie de ambiguidade. Porque nós, por um lado, gostamos do Natal, temos muitas coisas para fazer, mas também em nós há uma parte que deseja que... O que é que deseja? Sejam sinceros. O que é? Nós amamos o Natal, mas há uma parte em nós que também deseja o quê? O que é que deseja? O que é que deseja? Sejam sinceros. Que passe. Eu já ouvi um diácono a dizer, eu estou ansioso para que chegue dia 26 de dezembro. Porquê? Porque por muito que nós gostemos e nos entusiasmemos com tudo o que de especial o Natal tem, isso cria uma pressão em nós. Então, esta é a conclusão que eu tenho tirado. Isto acontece com crentes, e agora estou a falar com crentes. Às vezes, no meio de tantas atividades, há uma parte de nós que já só deseja que o Natal chegue ao fim rápido. Então, vê-se até nas presenças que dezembro não é um número em que as presenças na igreja aumentem. É verdade, por exemplo, graças a Deus agora o salão está completamente cheio, já tivemos um primeiro culto, não estava tão cheio como este está, mas até não nos podemos queixar. Mas há uma parte que tem a ver com esta ansiedade. Agora, deixa-me dizer-te uma segunda razão, pensando nas pessoas que não são crentes. E, novamente, eu não fiz nenhum estudo sociológico para dizer isso. Mas, sabes, uma razão que eu acredito que hoje não atrai as pessoas, nem no Natal, para virem à igreja, está relacionada com algo muito simples. As pessoas não sentem que precisam de ser salvas. As
pessoas não sentem que precisam de ser salvas. Eu não estou a dizer que as pessoas não crentes dizem que são perfeitas. Obviamente têm a noção que não são. Mas numa boa parte das vezes, e eu estou-te a falar da experiência sobretudo como vivida na Europa e no mundo chamado ocidental, de um modo geral as pessoas cada vez mais dificuldade têm com a ideia de que são pecadores condenados e que precisam de um Salvador. Por isso mesmo, quando nós vamos para os textos do Advento, um dos ingredientes que aparece bem claro são circunstâncias desesperadas em que as pessoas se comportam desesperadamente, precisando de um Salvador. E nós precisamos de ser expostos à linguagem da Bíblia para, à semelhança das pessoas que estão na Bíblia, reconhecermos que sem um Salvador nós não temos hipótese, nós estamos perdidos. E essa é uma mensagem sempre difícil, talvez especialmente difícil em 2024. E deixa-me dizer-te, levando emprestado aqui desta linguagem do Salmo 80, se nada na minha vida estiver assim tão estragado, e estragado à medida da vinha arrasada deste Salmo 80, para que é que eu preciso de um Salvador? Encontras essa pergunta aí? É uma pergunta retórica, claro. Falo agora para ti, eventualmente, que nos estás a visitar pela primeira vez e, por favor, que não seja a primeira. Ou melhor, que seja apenas a primeira. Não seja a primeira, não. Que seja a primeira de muitas. Talvez uma das coisas que seja mais contrastantes ao chegares aqui seja o uso de uma linguagem que parece áspera, pelo modo como a confissão de pecados existe, pelo modo como este salmista clama tão desesperadamente a Deus. E deixa-me dizer-te, se de facto nada na tua vida estiver assim tão estragado, tu não precisas de Jesus para nada. Jesus é necessário para aqueles que estão estragados. Jesus é necessário para aqueles que estão desesperados. Jesus é necessário para aqueles que estão aflitos. Para aqueles que não têm nada estragado, que não estão aflitos, que não estão desesperados, esses já são pessoas com a vida resolvida. Eles têm uma vida saudável. Esses têm saúde. Por isso, não é por acaso que quando Jesus veio, um dos modos que ele usou para explicar às pessoas que era uma prioridade para ele, era ele dizer que ele tinha vindo para quem? Para os doentes e não para os sãos. Percebes o paradoxo? Quando tu és muito saudável, não precisas de Deus para nada. É por isso que os fariseus não precisavam de Jesus, porque eles achavam-se saudáveis. E, ironicamente, são as pessoas que se acham espiritualmente mais saudáveis aquelas que mais precisam de Jesus e simplesmente ainda não o reconheceram. E não é possível celebrarmos o Natal sem pensarmos nestas coisas. A maior parte das vezes nós pensamos no Natal como esta festa com imagens de conforto, mas neste texto, neste Salmo 80, nós somos chamados a tomar outro sentido. A verdadeira mensagem do Natal neste Salmo 80, para ser aceite, não traz conforto, traz até confronto, traz um choque com a nossa realidade, que, como mostra a linguagem deste Salmo, se pode descrever como uma ruína. Tens uma linguagem de ruína para poderes pensar acerca da tua vida. Eu sei que pode parecer não muito animador, mas tens uma linguagem de ruína para poderes pensar acerca da tua vida. Mais, uma linguagem de responsabilidade na ruína que vives. Felizmente, neste Salmo 80, a linguagem toda não se resume à linguagem da ruína. Ainda bem, porque há aqui esperança. E essa ruína não é o ponto final da mensagem do Natal. Por exemplo, olha para o verso 17. Que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Há aqui um elemento de esperança. Quando tu no Velho Testamento ouves a expressão Filho do Homem, em que é que tu pensas? Em quem é que tu pensas? Filho do Homem, em quem é que tu pensas quando ouves esta expressão? Pensas em Jesus. Percebes, por isso, a esperança que nós cristãos começamos a encontrar num texto tão marcado pela tristeza? Percebes, por isso, a esperança que nós, enquanto cristãos, podemos encontrar num texto tão marcado pela ruína? Porque a ruína não tem a última palavra. Porque a tristeza não tem a última palavra. E por isso mesmo, a ruína não é o ponto final na mensagem de Natal. Podes encontrar essa frase agora aí. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. A nossa esperança é, de facto, encontrarmos em Jesus
Este Filho do Homem, que um judeu poderia associar ao próprio povo judeu, que o judeu poderia associar à dinastia de David, mas que nós, ouvindo o Evangelho, associamos a Jesus em particular. Por isso mesmo, qualquer arrasamento que este texto esteja a sugerir pode ser revertido graças a Jesus. É isso que o texto aqui nos está a dizer. E deixa-me chamar-te a atenção para um detalhe físico. Curiosamente, neste verso 17, a imagem aí, a parte do corpo, é a mão. Mas se tu tiveres reparado, aliás, e é uma das partes do corpo mais mencionadas aqui na Igreja da Lapa, passamos a vida a falar acerca disto. Ao longo deste Salmo 80, há uma parte do corpo que tu ouviste ser mencionada várias vezes. Quem é que tomou atenção e que parte do corpo é essa? Que várias vezes ao longo deste Salmo 80 foi invocada. Quem reparou? O rosto. Nem sequer durante o Advento é a primeira vez que eu estou a falar acerca do rosto. Uma vez mais estou a falar acerca do rosto, porque na Bíblia o rosto é sagrado. A face é sagrada. Há uma pedagogia que é muito simples, que até um não crente consegue concordar comigo, eu acho. Que é dizer-te, qualquer ruína, qualquer cenário negativo, para ser bem tratado, ele precisa de ser encarado. Encarado é dar cara. Portanto, é preciso dar rosto às piores coisas da nossa vida. Tu sabes que uma das coisas que às vezes te mantém a não conseguires assumir a responsabilidade é a ausência do teu rosto na hora de admitires as tuas responsabilidades. Uma das coisas fundamentais que tem de acontecer quando uma circunstância má pode ser revertida para uma circunstância boa, é que a pessoa envolvida tem de dar o seu rosto, tem de dar a sua cara, tem de encarar o problema. Se tu não encarares o problema nunca se resolve. Por isso mesmo, a ruína deve ser encarada e para isso é preciso um rosto. Ao longo deste salmo, 4 vezes o salmista pediu pelo rosto de Deus. E agora começa a pensar nisto. Já não estamos só a falar no rosto da pessoa envolvida no problema. Estamos a falar no rosto de Deus. Aliás, aqueles que estão familiarizados com a Bíblia sabem que a busca pelo rosto de Deus é um clássico na Bíblia. A procura por aqueles que são crentes de poderem ver um rosto de Deus é um clássico. É uma coisa que começa a ser pedida logo desde o início da Bíblia. E, neste caso, o salmista, 4 vezes, pede o rosto de Deus. As 3 primeiras encontras no verso 3, no verso 7 e no verso 19, são para consolo. Quando tu precisas do rosto de Deus para seres consolado. O consolo vem do rosto de Deus. E deixa-me só fazer esta parte. Até porque eu sei que é um paradoxo. Nós já somos consolados por Deus, mesmo tendo em conta que ainda não lhe vemos o quê? Ainda não vemos o rosto de Deus. Deixa-me dizer isto de uma maneira perentória. Ninguém, por sonhos que já tenha tido ou visões, ninguém nesta sala viu o rosto de Deus. Sabem porquê? Sabem como é que eu tenho a certeza disso? Sabem como é que eu tenho a certeza que ninguém aqui nesta sala viu o rosto de Deus? Porque se tivesse visto o rosto de Deus, o que é que acontecia com essa pessoa? Não estava aqui nesta sala. Agora reparem, é isto que dá razão à nossa vida. Nós já somos transformados pelo Deus que ainda não nos mostra o rosto, mas que nós sabemos que nos vai mostrar o rosto um dia quando nos encontrarmos com Jesus. É por isso que o momento mais importante da tua vida nem é esta vida aqui. O momento mais importante da tua vida, como vez após vez é repetido aqui neste púlpito, o momento mais importante da tua vida é quando tu vires o Senhor Jesus rosto a rosto. Porque aí sim, tu vais ter todo o projeto da tua existência completado. Agora, deixa-me dizer, por 3 vezes o salmista pediu o rosto de Deus. Versos 3, 7 e 19. Mas uma vez o rosto de Deus também aparece no verso 16, olha lá. Também aparece o rosto como uma oportunidade de repreensão. Também há repreensão no rosto de Deus. A chegada do rosto de Deus é o início da verdadeira reconstrução deste Salmo 80. Até Deus encarar a nossa ruína, nenhuma reconstrução real acontecerá. Por muito que tu te envolvas a tentar
reverter os prejuízos de coisas que fizeste errado, tu nunca vais conseguir dar a volta à circunstância. Tu precisas sempre de Deus. Por muito que tu te esforces a tentar desculpar-te diante dos outros que prejudicaste, por muito que tu te esforces a tentar pagar dívidas que contraíste, no sentido mais completo dos efeitos do teu pecado, tu nunca vais conseguir reverter o efeito dele. Tu precisas que Deus se envolva através de Jesus. Por isso mesmo, a mensagem do Natal é Cristo, que é Deus dando o seu rosto, porque o Verbo fez-se carne, Deus fez-se homem. A mensagem do Natal é Cristo, que é Deus dando o seu rosto, para sermos mais do que o que restou da nossa ruína. Encontras esse texto aí. E aqui, nesta frase, eu quero rematar finalmente um pouco o sentido do uso do Salmo 80, de um texto tão lamentador. A mensagem do Natal de Cristo que nós conseguimos ler no Salmo 80 é que Cristo, sendo Deus a dar o seu rosto, permite-nos sermos mais do que o resto da nossa ruína, do que o resto do nosso pecado. Já pensaste nisto? Tu és muito mais hoje, graças a Jesus, do que o resto das coisas erradas que fizeste no passado. Amém. És mais do que isso, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, tu tens um futuro que vai além das coisas erradas que fizeste. Deixa-me dizer-te, não é revisionismo histórico. Às vezes há pessoas cínicas que se voltam para os cristãos e dizem: olha, boa ficção para tu acreditares e te livrares das piores coisas que fizeste. Nunca ouviram nada assim? Às vezes as pessoas olham para nós: olha, essa ideia do arrependimento é boa e assim livras-te do pior que fizeste. Arranjas uma maneira de pacificar a tua consciência. Deixem-me dizer, meus irmãos, não é uma maneira de nós pacificarmos a nossa consciência. É nós acreditarmos que aquilo que Deus diz, Ele cumpre, e ao ter dado o seu Filho e termos o poder do Espírito Santo connosco, nós podemos confiar na palavra de Deus para sermos mais do que os erros que cometemos. Isto faz-nos ter amnésia em relação aos erros que cometemos? Não. Nós vamos sofrer sempre algum tipo de dano pelos erros que fizemos aqui nesta vida. Mas, graças a Deus, nós somos mais do que os erros que nós fizemos. Agora, eu quero terminar esta mensagem aplicando isto de um modo especial, tendo em conta que, se Deus assim permitir, será o último sermão que eu prego este ano. Próximo domingo não serei eu que pregarei a mensagem. E eu gostava de aplicar isto depois de uma semana que foi uma semana extraordinária, porque, de facto, a semana que terminou foi uma semana de muito trabalho. Também é por isso, talvez, que há uma parte dentro de nós que deseja que o Natal chegue ao fim, porque, por exemplo, celebrar o Natal aqui na Igreja da Lapa é uma data de trabalho. É uma data de trabalho. Ainda por cima, em ano de recital, vejam bem, isto... Eu não sei onde é que está a família Frias, eu acho que eles ainda estão entre nós. Ainda estão ali sobrevivendo. Sobreviveram. Reparem, depois do envolvimento tão forte do Nando para fazer o recital acontecer, a Miriam esteve completamente envolvida durante a Escola Bíblica de Férias esta semana. Portanto, há algumas coisas que eu quero rapidamente partilhar com os irmãos para tentar pegar nas verdades espirituais e aplicando à Igreja da Lapa nesta semana de dezembro de 2024, onde nós estamos. Em primeiro lugar, e penso primeiro nas crianças, nos mais novos. Eu, no outro dia, perguntei à Ruth quantas escolas bíblicas de férias nós já tínhamos feito e a Ruth calculou quantas? 20 escolas bíblicas de férias num espaço de 11 anos. Portanto, 20 vezes que já fizemos escolas bíblicas de férias. Quem é que aqui está que tenha participado na primeira escola bíblica de férias, não para ajudar, mas como criança, que tenha sido uma criança na primeira escola bíblica de férias? Levantem bem as vossas mãos. Levantem bem as vossas mãos. Ok, mãos não chega. Levantem o vosso corpo. Eu sei que vocês adoram isso. Fiquem de pé, fiquem de pé. Fiquem de pé. Eu gostava que vocês olhassem para as primeiras crianças da Escola Bíblica de Férias da Lapa. Uau, elas aqui estão. Obrigado. Podem ficar sentadas. Não seriam muito mais além destas, pois não? Seriam o quê? Uma dúzia delas, quando há mais de 10 anos
começámos a fazer isso. Deixem-me falar para estas crianças crescidas, para as outras crianças também. O primeiro turno tem mais bebés e crianças pequenas, mas deixem-me dizer isto porque é para isto que nós trabalhamos, porque Jesus nos deu um futuro além dos erros que nós praticamos. A nossa visão para as nossas crianças é que elas possam crescer aqui totalmente. Como hoje oramos sobre a vida da Aurora, que elas possam crescer em sabedoria, estatura e graça. Uma das coisas bonitas que acontece numa semana como a passada, que terminou ontem, é que alguns destes que foram servidos há mais de 10 anos, eles já estão a servir. O que me leva aos jovens e aos adolescentes. Ok? Que adolescentes e jovens é que estiveram aqui envolvidos, quer com a Escola Bíblica de Férias esta semana e no Acampa Dentro? Fiquem de pé, por favor. Ok, ainda lá atrás. Okay. Podem ficar sentados. Deixem-me falar para estes em especial. Até porque nós fizemos uma coisa que pela primeira vez aconteceu, nunca tinha acontecido. Meus irmãos, eu já tinha dormido na igreja, mas em circunstâncias excepcionais. Porque eu, quando tenho... como é que se diz? Quando eu tenho enxaquecas, eu sou daqueles que precisa de apagar para o mundo. Eu tenho de apagar para o mundo e preciso de dormir. E já me aconteceu ter enxaquecas aqui na igreja, que é uma maneira simpática de dizer que a igreja me dá enxaquecas. Vocês me dão enxaquecas. E já me aconteceu, em algumas enxaquecas, eu precisar de parar de trabalhar, baixar o store lá de cima do escritório e deitar-me. Mas o máximo que eu tinha dormido nesta igreja teria sido, sei lá, 1 hora, depois passa-me, fico melhor. Agora, esta semana aconteceu uma coisa extraordinária que pela primeira vez eu dormi. Eu cheguei cá na quarta-feira e não fui a casa depois mais na quarta-feira, não fui a casa mais na quinta-feira, só voltei a casa na sexta-feira. E não fiquei aqui sozinho porque alguns dos adolescentes ficaram comigo no tal Acampa Dentro primeiro que nós fizemos. O que me dá uma oportunidade também só para explicar aqui um detalhe acerca da primeira vela do Advento. Porque é que ela está acesa, meus irmãos. Os irmãos podem acreditar que ela está... Por acaso apaguei agora sem querer. Tomás, acende aí, se faz favor. Não podemos terminar este culto. Mas pronto, eu já estou para tu acender. Espera aí, só para explicar porque é que esta vela está em mau estado. Porque uma vez que nós estávamos a dormir na igreja, nós não íamos desperdiçar a oportunidade de, com um salão destes, que quando fica às escuras pode ser um lugar tão assustador, nós não íamos desperdiçar a oportunidade de tentar meter medo aos nossos adolescentes. Então, uma das coisas que nós fizemos... Porque é um mandamento bíblico, não o de meter medo aos adolescentes, mas o de ensinar na palavra. Eles tinham de, a partir de alguns versos bíblicos, adivinhar alguns objetos esses, que depois de perceberem quais eram a partir dos versos, eles tinham de ir procurar esses objetos no corredor que está ali atrás do púlpito, às escuras. Na primeira modalidade, nós deixámos ir com telemóveis, mas achámos que o telemóvel ajudava mais. Então, na segunda modalidade, nós obrigámos... sozinhos, eles tinham vindo do primeiro andar, descer, sem acender nenhuma luz, entrar com a vela acesa pelo salão e ir à procura de objetos lá atrás. Não é? Os nossos sustos não foram perfeitos, alguns assustaram-se, mas pronto, apenas para explicar que esta foi a vela, o problema foi meu da logística, eu não devia ter usado esta vela, e ela já chega aqui ao domingo num estado de... Tomás, se não te importares, acende aí para terminarmos com o mesmo. Mas isto para dizer, esta volta toda, e depois fica cera nas nossas mãos, andámos a espalhar cera um pouco por toda a igreja, mas isto apenas para falar para os jovens e adolescentes que comigo esta semana dormiram aqui na igreja. E deixa-me dizer, eu acho que foi divertido. Os adolescentes concordam? Foi divertido? Esta é a alegria à Lapa, essa é abundante. Sim. Bem batista, não é? Uma alegria bem batista. Mas deixem-me dizer isso porque eu quero dizer-lhes alguma coisa. Este tempo que eu passei com os adolescentes foi um tempo fora de série. A Ruth estava comigo. Nós também tivemos a ajuda especial do Jonathan Xavier. Depois o pastor Filipe juntou-se ao segundo dia também connosco. E deixem-me dizer, eu quero ser sincero isto. Os adolescentes, no tempo que passámos juntos, eu acho que foi divertido, mas eles também tiveram de me ouvir. E eu sei disfarçar, mas eu sei ser um pastor duro. E foi o caso. E, portanto, eles também tiveram de me ouvir. E uma das coisas que eu lhes disse é que, tendo eles a oportunidade de serem servidos pela igreja, todos aqueles que já desceram às águas do batismo,
eles estão na mesmíssima condição que eu estou para servir a igreja também. E fui duro, a determinada altura, quando lhes disse isso. Sabem como é que os jovens são? Rapazes em particular. As nossas meninas são umas santas. Os rapazes é que é outra história. Mas a determinada altura houve ali um momento em que um par deles estava a querer esquivar-se e eu fui duro e falei com eles. Eu não vos obriguei a descer às águas do batismo. Vocês estão nas mesmas condições que eu estou para servir a igreja. Não é preciso ser pastor para ser chamado a servir a igreja que nós, pela nossa vontade, quisemos integrar. Vou voltar a repetir esta ideia. Não é preciso ser pastor para servir a igreja que nós, pela nossa própria vontade, quisemos integrar. E por isso, hoje, eu não estou para lhes puxar as orelhas, estou até para congratulá-los, porque eles fizeram um bom trabalho. E também é a altura para ralhar e a altura para dizer que eles fizeram um bom trabalho. Os irmãos que estavam na quinta-feira à noite concordam com o que eu estou a dizer? Os adolescentes fizeram ou não fizeram um bom trabalho? Esta igreja é amor com amor se paga. Os adolescentes fizeram ou não fizeram um bom trabalho? E eu quero vos encorajar, jovens e adolescentes, eu quero vos encorajar, da mesma maneira como vocês foram servidos, esta igreja não vos vai pedir desculpa para vocês servirem. E agora não estou a falar só nos adolescentes, jovens, a igreja está aqui para vocês servirem a igreja com os vossos dons. Deus tem sido muito generoso com os dons que tem dado a esta igreja. E nós conhecemos verdadeiramente a igreja quando a servimos com os nossos dons. Eu quero vos animar a poderem usar os muitos dons que Deus vos tem dado para isso. Termino falando nos homens e nas mulheres rapidamente. Homens, se Deus permitir, nós no início do ano vamos ter tempo para falar acerca da visão da nossa igreja para os próximos anos, mas deixem-me já antecipar um pouco disso. Homens, não tenham medo de liderar. E eu quero animar, mas não tenham medo de liderar, porque se Jesus conquistou um futuro novo para vocês, vocês, homens, são mais do que o resto dos erros que já fizeram. E nós precisamos, homens, de liderar melhor. Não tenham medo de liderar, porque se Jesus conquistou um futuro melhor para nós, nós avançamos com fé. As nossas mulheres, eu não vou canonizá-las precocemente, mas é verdade que nós temos um grupo de mulheres absolutamente excepcional na nossa igreja. Amém? Eu não sei se tu és casado, mas eu daria um amém maior com uma frase destas. Tu é que sabes o resto de mim que vais ter. Nós temos um grupo de mulheres excepcional, não temos? Amém. É melhor, é melhor. E eu não vou querer fazer grande contraste, mas há aqui uma coisa que em abono da justiça eu tenho de dizer. Porque no final de 2024, uma vez mais, num ano em que a Conferência Sem Medo foi feita, uma vez mais o arrojo, a iniciativa das nossas mulheres sobressaiu. Homens, nós precisamos de estar ao mesmo nível e à frente. E agradecer a Deus pelas mulheres que Ele tem dado a esta igreja e que eu quero recomendar que continuem a ser o verdadeiro acolhimento que esta igreja tem e providencia a todos. Não me quero estender mais. Quero só ainda fazer uma última nota. Uma das coisas que tu vais notar, por exemplo, quando começar o novo ano agora em 2025, no que diz respeito ao ensino, nós vamos fazer algumas alterações para que durante o tempo de escola bíblica a classe de novos membros possa ser exclusiva para novos membros e a classe de panorâmica possa ser exclusiva para quem precisa de panorâmica, o que significa que eu aos membros vou pedir mais, vou exigir mais. Não faz muito sentido, quando nós já somos membros da igreja e estamos na classe de preparação para novos membros, a retirar a oportunidade àqueles que querem ser novos membros. Não faz muito sentido quando nós estamos na classe de panorâmica na Bíblia, que é feita para aqueles que precisam de conhecer a Bíblia e nós estamos a usá-la para mostrar que sabemos a Bíblia. Tu não te colocarias num curso em que quando chegavas lá, o curso começava e estavam lá os alunos veteranos a aproveitar para intervir muito. Não é? Tu não te colocarias num curso assim, porque quando as pessoas estão, elas precisam de aprender. O que significa que nós vamos ter 2 classes extraordinárias para adultos que não vão levar 3 meses, mas 6 meses. Elas vão ser dirigidas pelo Tiago Falcoeiras e pelo pastor Filipe, onde nós vamos ler clássicos de literatura cristã, a partir de janeiro. Porquê é que estamos a fazer isso? Porque queremos ser mais intencionais e estratégicos com as oportunidades que Deus nos dá. Deus tem sido muito bom com a Igreja da Lapa. Vou querer falar mais acerca disto no início do próximo ano. Mas se Jesus
apareceu em cena para tu teres de ser mais do que o resto dos pecados que fizeste, só podemos responder com fé. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Senhor. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós, com todos, agora e para sempre. Amém.